sempre as maravilhas do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 46. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros para receberem seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhe seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante que Jesus está contando uma parábola, e nesta parábola ele está ilustrando os acontecimentos do momento, como está sendo o relacionamento entre ele, o próprio Jesus, e esses fariseus e doutores da lei. E eles não se tocam, não abrem o coração, não se sensibilizam com as palavras de Jesus. Essa situação daquele tempo, dos vinhateiros, das terras e das vinhas, era um tanto quanto complexa. As terras eram possuídas por poucos, mais abastados. Muitas vezes eles arrendavam essas terras, e o arrendatário, que é esse vinhateiro aqui, ele ficava numa situação difícil, porque ele tinha que pagar a renda, que era alta, e pagar os impostos também pela produção, porque era ele que produzia. Então não era o dono da terra que pagava. Lhe sobrava muito pouco. No entanto, veja que isso se torna, então, um motivo de agirem de uma forma, digamos assim, insana, esses vinhateiros. Agem de forma a não escutar, a não se abrir para um chamado, para uma orientação, para o Evangelho. E aí Jesus faz esse alerta a eles e a nós, que nós precisamos produzir frutos, né? Foi conversar com eles, mandou vários cobrar os frutos, cobrar a sua parte. Eles não aceitaram. E mesmo vindo o próprio Jesus falando para Israel, aqui é a figura de Israel na vinha, né? Que eles deveriam produzir frutos para Deus, e eles fazem isso então com Jesus. É um alerta de Jesus para nós, para que nós pensemos se nós estamos produzindo frutos para Deus, frutos para a humanidade, frutos do bem, frutos do amor, frutos da paz. É um tempo. Às vezes parece que é muito exigente tudo isso, como se a gente só tivesse que fazer para os outros, como se fosse algo assim meio fora exagerado, radical ao extremo. Mas não é o caso. É a vocação do ser humano, é fazer o bem. Nesse fazer o bem está a justiça, está o respeito, está a convivência, está o não explorar o outro, está a fraternidade, está o servir na comunidade, na sociedade, e não apenas explorar os outros. Porque quando nós colocamos o material acima de tudo, nós vamos explorar os outros. Então é esse alerta que Jesus quer nos fazer hoje, nesta sexta-feira, nesta quaresma,
para que a gente continue refletindo. Todos os dias Jesus vai falando, vai nos dando vários aspectos, vários exemplos, várias parábolas, vai nos mostrando condutas, vai dizendo aquilo que é aprovado e aquilo que não é, e vai sempre alertando e convidando para que nós abramos o coração e recebamos a sua palavra com carinho, com amor, com vontade de ser melhor a cada dia. Deus ilumine você.